Alô? Oi. Olá, boa noite. Muito bem-vindo. Hoje, a segunda aula do workshop. Seja único e inesquecível, despertando os 6 sentidos no seu negócio de gastronomia. Ontem, nós falamos do paladar e da visão. Hoje, nós falaremos do tato. O tato na relação com pessoas, né? Nós vamos falar muito de equipe. Como construir uma equipe engajada e envolvida com o seu sonho. Antes de começar a falar de equipe propriamente dito, eu gostaria de falar sobre a virtude do serviço. Uma virtude tão importante hoje como sempre foi na história. Hoje, muito mal compreendida, infelizmente, muito mal compreendida. Ficamos com uma ideia equivocada de que servir está ligado a serviçal, a servo. Isso muito vem da Idade Média, né? Que o servo era símbolo de inferioridade. Mas não há nada mais equivocado do que isso. As coisas têm valor à medida que elas servem ao mundo, que elas têm um lugar, que elas fazem diferença, né? E nada mais importante, né, para o ser humano do que fazer a diferença. É uma meta, vir ao mundo para fazer a diferença, não passar pelo mundo em vão, ou deixar o mundo um pouquinho melhor com a sua passagem por ele. E é através do serviço que nós obtemos isso. Então, o nosso serviço é onde a gente faz a diferença, onde podemos passar pelo mundo sem ser em vão. Então, o serviço é, nesse sentido, muito importante e valioso. É a forma que a gente tem de fazer a diferença no mundo. Pensando nisso, né, baseado nisso, no meu método que eu trabalho a mentoria para pequenos negócios de gastronomia, em que eu ajudo na questão da gestão e alavancar, né, os resultados, a base do meu método é o tripé humano. Eu gosto muito de usar isso como base, porque nada tem sentido se não for
pelas relações humanas. Então, nesse tripé, a gente tem o dono, o empreendedor, o cliente que busca por uma experiência em produto e serviço, e a equipe que faz o melhor que pode para, né, oferecer esse produto e serviço e alcançar os objetivos junto ao seu líder. E nesse contexto, um serve ao outro, né? Então, isso é muito humano, né? E essencial. Né? Estamos aqui para servirmos uns aos outros. Isso é o que nós temos de mais valioso. Então, hoje nós vamos falar principalmente de equipe. O que é equipe? Equipe é um grupo de pessoas, mas nem todo grupo é uma equipe. Por quê? Para ser uma equipe, tem que ser um grupo de pessoas que têm um objetivo em comum para alcançar determinado resultado. E aí se torna uma equipe. Olha só que diferença quando a gente fala trabalharmos juntos e trabalharmos ao mesmo tempo, né? A sonoridade de falar vamos trabalhar juntos é construir algo, né? E trabalhar ao mesmo tempo é ir lá e fazer o que, né? Sem nenhum propósito, né? Então, para você conseguir essa equipe para trabalhar juntos, começamos pelo líder. O líder tem que inspirar, né? Você como dono, ou o líder também como gestor, às vezes você tem um líder em setores, né? Tem o dono, que é o líder, e tem os setores, né? Cozinha, salão, né? Administração. Então, você pode ser o líder principal e você pode ter outro líder de setores. Mas, de um modo geral, para você, no início desse processo, para inspirar, né, a pessoa a se tornar uma liderada, você tem que trazer ela para sonhar o seu sonho. Ela tem que acreditar, né? E ela tem que se sentir pertencente a esse seu sonho. Começamos aí, então, com a questão missão, visão e valores, que a gente sempre tem que abordar, porque através do que você comunica, né? Qual missão que você tem ali naquela sociedade, o que você quer fazer de diferente, de resultado para impactar, né? Qual é a sua missão perante essa sociedade, qual é a visão que você tem, né, do objetivo a ser alcançado no futuro, qual a visão que você tem de todo esse processo e quais são os valores que você nutre, que você acredita, né? Família, ética, trabalho, prosperidade, abundância. Então, dependendo dos valores que você transmite, esses liderados vão abraçar, né, e vão querer fazer parte dessa equipe. Tem uma frase aqui que eu até guardei: podemos sonhar, projetar e construir o melhor negócio do mundo, mas é preciso pessoas para tornar o sonho realidade, né? Então você pode sonhar, sonhar, sonhar. Se você não trouxer as pessoas para esse sonho com você, não vai realizar o seu sonho, não vai conseguir. Então, o líder tem que inspirar. Gente, a palavra líder, ela vem de Lorde, que significa que anda na frente, que indica o caminho. Então, o Lorde, o rei, era aquele que conduzia o reino. Então, é aquele que anda na frente. E ansa, da palavra liderança, quer dizer fazer melhor. Então, liderança é aquele que indica o melhor caminho, que mostra o melhor caminho. E olha que interessante. Gerência, a palavra é manus agere, ou fazer com as mãos. E administrar vem do termo lidar com coisas. Então, quando você está na gerência, gerenciando, você está nos procedimentos, nos processos, é a operação. Você não lida ali direto com pessoas, mas quando você é o líder, quando você está na liderança, você fala com pessoas, né? Você fala com ideias, você fala com quem cria os processos para serem operacionalizados. Então, a diferença entre a questão da liderança, né, você se colocar como líder, né, ou ser simplesmente um operacional. Agora, gente, construir equipes
É muito desafiador. E vai incorrer bastante na personalidade e na performance do líder, né. Para você ter equipes de alta performance engajadas, é um desafio grande, que a gente vai começar a falar sobre ele agora. Como ter uma equipe de alto desempenho na prática. Eh, Vamos pontuar algumas coisas que são a construção de uma equipe de alto desempenho. Primeiro de tudo é ter os objetivos claros e definidos. Não falei lá no início que grupo não tem um objetivo em comum. Equipe é um grupo que tem um objetivo em comum a ser alcançado. Então é igual um time de basquete, um time de futebol, né? Todos juntos para buscar aquele resultado. Qual é o objetivo? Vencer, né? Fazer o gol, nananã, beleza. Então, ter objetivos claros e definidos são as metas. Então, as metas têm que ser compartilhadas, né? Os indicadores têm que estar claros à vista e a busca das metas ser coletivo, de todos, né? Ter uma boa comunicação. Para você construir uma equipe de alto desempenho, é fundamental que você tenha a comunicação efetiva, verdadeira, no seu grupo de trabalho. Uma coisa que a gente deve fazer são fóruns. Fóruns são diferentes de reuniões, no sentido de que o fórum é um conjunto de pessoas para debate. No fórum, todos têm a vez de falar, todos têm voz. Numa reunião, que a gente sempre aprendeu, né, nas gestões anteriores, era o gerente, o chefe puxando a orelha, falando que isso e aquilo. Né? Então, a gente acredita em fóruns, e fóruns diários para pontuar questões do dia a dia, né, para trabalhar sempre a melhoria contínua. Então, nesses fóruns, ter um livro de anotações, então, sempre registrar uma ideia, uma visão diferente, um comentário que ouviu de um cliente, um contexto diferente, né, que percebeu no prato. Então, esse fórum diário é para contextualizar o que aconteceu no dia anterior, com pontos positivos e pontos negativos e buscar melhorias. Depois existem os fóruns semanais, que já são por setor, onde se avalia as metas, e o fórum mensal já com a direção para o fechamento do mês, né? E ver se bateu as metas, fazer toda a projeção, a gestão do mês em si. Então, a comunicação, a boa comunicação, ela é fundamental. E nesse contexto da boa comunicação, você, como líder, deixar bem claro para o seu liderado a importância da voz dele, a importância dele como construtor da realidade, de um processo, de uma ideia, né? E quando você faz isso, você traz o seu liderado para o jogo, você dá a ele aquela famosa e deliciosa sensação de pertencimento. Eu pertenço a isso, eu não sou só mais um que ele me troca na hora que lhe convém, né? Eu pertenço a isso, eu vou lutar por esses resultados também, porque eu participo, eu crio, eu sou um integrante fundamental nessa equipe, né? Então, os fóruns, eles são importantes demais nesse sentido também. O conhecimento. Quando você traz uma pessoa para a sua equipe, você tem que avaliar, né? O conhecimento dela condiz com o que você espera, né? Para produzir, para ter algum resultado, né? Ai, gente, eu me perdi que eu estava prestando atenção aqui numa coisa nessa tela, tô achando que tem um erro aqui. Mas vamos lá. Então, você tem que avaliar se o conhecimento que ela traz é compatível com o seu negócio. Ela traz um conhecimento dela, é o conhecimento interno. Só que você tem que trabalhar o conhecimento externo, que é desenvolver esse conhecimento dela através de processos que serão criados. Então, formas de trabalhar, né? Processos, checklists, planilhas, como ela vai desenvolver melhor e melhor o seu conhecimento interno. A persistência
Gente, eu tô achando que não, não tô entendendo. Ah, tá. Bom. Então, a persistência. Vão ter momentos desafiadores, a equipe tem que ser solidária uma com a outra, vai ter momento que a pessoa vai ter uma dificuldade maior que outros, e a equipe, né, se ajudar e se fortalecer. A questão da tolerância com os erros, gente, muito importante ter a cultura do respeito, né, ao próximo, você com seu liderado com o outro do lado. Erros acontecem, né? E tem que ter essa ética, esse respeito com relação ao erro do outro. E uma coisa importante é a política do elogio. A política do elogio, ela é muito valiosa. O elogio, ele faz um impacto muito positivo nas relações humanas, desde que ele seja autêntico, né, que ele seja genuíno, que ele não seja um puxa-saquismo, né, alguma coisa querendo em troca, né, que ele seja verdadeiro. E esse impacto do elogio, ele é muito forte positivamente, né, na pessoa. E existe um estudo científico que fala uma coisa que é bem preocupante, de que para cada uma fala desagradável, de desdém, de crítica, de ofensa, de ironia que você faz a uma outra pessoa do seu convívio, seja na sua família, seja no seu trabalho, para cada uma frase negativa, para você reconstruir essa relação, essa empatia com a pessoa que você está magoando, você precisa de 4 elogios autênticos para resgatar aquilo que se perde na hora que você faz uma, uma crítica desfavorável, um comentário desagradável, né? Se desfaz daquela pessoa. Então, para cada bobagem que você fala, você precisa de construir 4 elogios para trazer aquela pessoa de volta para você. Isso é muito importante nos relacionamentos também familiares. Então, então, ter sempre essa política do elogio e a prestar atenção, né, nas suas falas negativas. Humildade para aceitar feedbacks, nos fóruns mesmo, isso é muito importante. Se a gente tem a cultura da melhoria contínua, você tem que você tem que saber ouvir, né? Mas você tem que falar os feedbacks dos processos, não ligados à pessoa. Você é burro, você fez errado. Não, aquilo ali faltou naquele dia, o guardanapo foi colocado errado, né? Não julgue o autor, mas fale do processo. A melhoria contínua, ele está em cima do processo, né? E, acima de tudo, tenha bom humor. Tenha bom humor e energia positiva, chegue para abrir a casa cumprimentando todo mundo sorrindo, chama pelo nome, tem uma energia positiva, entusiasmo e bom humor. Isso é fundamental para a construção de qualquer equipe. Bom, gente, para recrutar, deixa eu só ver uma coisa aqui, um minutinho só. Bom, então, vamos falar agora do método chá. É um método de recrutamento. Como que você seleciona pessoas para gente, como é que eu vou fazer, né? Cada dia é um aprendizado novo, né? A gente vai aprendendo, né? A gente tem que ter eu vou acreditar que tá tudo ok. Bom, então vou deixar isso aqui para lá. Vamos para o método chá. Essa sigla C tá, então vou fechar. Beleza.
Então, a sigla CHA. Só que eu vou colocar um C a mais nesse método por minha conta, no que eu acredito. O primeiro C é conhecimento. Então, para você recrutar e trazer para a sua equipe, essa pessoa tem que ter o conhecimento que você necessita para o sucesso do seu negócio. Então, é o know-how, o que ela aprendeu, a experiência que ela tem, o conhecimento que ela tem. O H é de habilidades. A capacidade dela tem, a habilidade dela ter de colocar o conhecimento dela em prática, de estar sempre melhorando cada dia mais, a habilidade de gerar resultados com esse conhecimento que ela traz. E a de atitude dela agir, né, ser proativo, agir diante das surpresas ou de um problema imprevisto, de uma situação inesperada, elas ter proatividade, né? E eu vou inserir o C da criatividade. Hoje a criatividade está colocando empresas A e empresas B bem campos separados, empresas que têm criatividade, empresas que não investem em criatividade, na questão dos resultados, né? Acredita-se fortemente que a criatividade hoje é definidora de resultado. E você tem essa criatividade do material humano. A criatividade você não vai ali e compra, né? Ela é desenvolvida, ela é construída através do seu material humano. Então, você ter lá nos fóruns, né? Instigar as pessoas, né? A serem criativas, a darem opiniões, a se colocarem, ter personalidade, se colocar, falar o que pensa, dali sair insights, ideias. Então, na hora que você recruta, você tem que recrutar uma pessoa que você perceba que ela tem abertura para isso, que ela tenha personalidade para se colocar, para pontuar, para opinar, né? Ou então você trabalhar isso nela. A criatividade é muito importante. Então, nesse conceito do chá, nós entendemos que o conhecimento sobre determinado assunto que é necessário para o seu negócio, com a capacidade de habilidade pontual para estar sempre desenvolvendo esse conhecimento que a pessoa traz, de uma forma como que tem muita atitude, que é proativo, né? Que toma frente, faz as coisas, e criatividade, potencial criativo e personalidade para desenvolver esse potencial criativo. Então, essa é a construção que você deve, na hora de fazer a busca de pessoas para compor a sua equipe, você trazer com essas qualidades. E eu gostaria de falar também que somos seres únicos. Somos milhões aí no planeta, não tem ninguém igual a mim, não tem ninguém igual a você. Somos seres individuais que vivemos em grupo. Então, essas nossas características individuais, que são únicas, elas nos dão comportamentos. A gente se relaciona, né, nesses grupos com comportamentos que advêm dessa nossa individualidade. Então, esses comportamentos, né, que a gente tem mediante essa convivência nos grupos. Mas, então, quando você está trazendo pessoas, né, nesse universo que eu estou falando, cada um é de um jeito, né, são pessoas, somos totalmente diferentes. Quando você vai fazer esse recrutamento, trazer para vocês, para a sua equipe, existem pessoas com comportamentos construtivos e pessoas com comportamentos não construtivos. As pessoas de comportamento construtivos, elas estão sempre buscando oportunidades de agregar, de ajudar, presta atenção em como ele pode fazer aquilo melhor. Eles querem sempre ajudar e agregar. Os não construtivos são aqueles que não agregam, não tem isso como valor, não tem isso como importante, né? E nós vamos falar das características de um grupo e de outro. Nos construtivos, nós temos o conciliador. É aquele que, diante de um ruído com o outro da equipe, ele aceita rever sua posição, ele prioriza resolver o impasse, ele não fica batendo na mesma tecla. Mais importante para ele é apaziguar, é resolver,
Então, ele é um conciliador, ele está disposto a resolver. Temos também o mediador, que é aquele cara que vê um ruído ali entre dois colegas de trabalho, ele se predispõe a ir lá, intervir, conversar, falar: não, fulano, não é bem assim, vamos rever isso que você falou, vamos pensar de outra forma. Ele media, né, para buscar também a solução daquele pequeno ruído, daquele atrito. Tem o animador, que é aquele cara cheio de afeto, solidário, que brinca com todo mundo, está sempre sorrindo, deixa o ambiente mais leve, né? Traz sempre uma positividade. E tem aquele ouvinte interessado, presta atenção no que você está falando, apoia o que você fala, mostra respeito pelo que você falou, interesse, né? É aquele ouvinte que você tem prazer de falar e ver que ele está realmente ouvindo o que você está falando. Agora, os não construtivos. Eu nem falo que são pessoas assim, que não. Porque elas simplesmente elas são assim. Né? Elas não querem construir, elas não estão preocupadas em construir. Por exemplo, nós temos o dominador. O dominador é aquele cara autoritário, um pouco dono da verdade, se sente superior, acha que ele sabe mais que todo mundo e adora mandar. Então ele cria um clima bem ruim entre as pessoas que ele está trabalhando. Tem o dependente, que é o oposto, é inseguro, carente, se autodeprecia, se coloca para baixo, fica pedindo todo mundo que, né, para encher a bola dele, é inseguro, né? Tem o criador de obstáculos, aquele que tudo ele quer contrapor, ele opõe sem razão, uma razão clara, ele quer simplesmente discordar, é uma pessoa do negativo. Se ele puder falar contra, né, se ele puder complicar, para que ele vai ajudar? Então é aquele cara assim, coloca obstáculo em tudo. Tem o agressivo. O agressivo, ele ataca o grupo, ataca o assunto, ataca a pauta dos fóruns, é irônico, né? Então fala com desdém, é, e ele e ele atrapalha muito o processo de construção, porque ele está sempre com aquele comentáriozinho irônico, aquela agressividade, né? Que instiga as pessoas a se encolherem. Ele é péssimo no grupo. Tem o vaidoso, que adora chamar atenção, adora levar vantagem em tudo, que é sempre o melhor para ele, ele. E tem o gozador. O gozador, aparentemente, ele é agradável, mas ele tem um quê de cinismo. Ele se diverte com as dificuldades do outro, sabe? Ele tem umas falas desagradáveis e ele tem umas atitudes assim bem cínicas também. Então você não pode. Ele é uma pessoa que não inspira confiança. Tá lá, engraçadinho e tal, mas não inspira confiança. Então o líder tem que saber identificar esses comportamentos, né? Tanto nas pessoas que ele está recrutando, quanto quando ele já está dentro da equipe, né? Então, a boa comunicação dentro da sua organização, ela é fundamental para você ir identificando esses comportamentos. É uma coisa muito importante que baseia-se também, né, na construção de uma equipe engajada, né, com valores, é a construção do manual de princípios. O que é o manual de princípios? O manual de princípios, ele é um documento que é um descritivo dos comportamentos que a equipe espera e deseja que faça parte daquela organização. Então vamos lá. O manual de princípios é um documento redigido por todos da equipe. Ele não é uma opinião do dono. Ele não é imposto para a equipe. Ele é construído pela equipe nos fóruns diários, baseados nos comportamentos que a equipe quer defender, quer acreditar, quer trabalhar, que ela quer, que ela quer que tenha naquela organização, que ela espera que as pessoas tenham os valores, né, os princípios que vão reger aquela organização, aquela empresa. Então, quando você tem esses fóruns diários que falam desse manual de princípios, que constrói esse manual de princípios com a equipe, né?
você cria essa construção diária, esse fazer do todos, incluindo até o dono, todos da equipe. Você está criando o quê? Você está criando a cultura do negócio. Isso aí blinda o seu negócio. Isso aí é que faz você ter uma equipe diferenciada, de excelência e de alto desempenho. Porque você blindou com uma cultura. Isso, gente, é o capital humano, é o verdadeiro capital humano. É o que grandes empresas hoje defendem e acreditam que tem empresas que têm um capital humano muito mais valioso do que seu maquinário. E deve ser a verdade, porque hoje é o capital humano que defende essa cultura do negócio e desenvolve produtos e serviços, né, sempre inovadores e de valor agregado, tem muito mais valor que uma máquina, né? Então, aí você cria essa cultura do negócio, esse manual fica pregado em vários lugares para que todos vejam, todos defendam, né? E quando a pessoa não está dentro do contexto do manual de princípios, ela vai sair ou através do líder, ou através da equipe, ou através dela mesma, porque ela não vai se contextualizar com aquilo. E o manual de princípios é uma ferramenta excelente para a aquisição de novos colaboradores. Porque quando você vai trazer um para dentro da equipe, ele vai ver lá. Eu vou abrir aqui o exemplo de um manual de princípios de uma empresa. Eu vou ler aqui para vocês, só para vocês terem como exemplo, mas isso é construído dentro da sua equipe. Então, você senta para falar, você solta palavras, né? Ou então fala assim, gente, coloca aí 3 valores para cada um e começa a discutir e construir no contexto do objetivo, no contexto de todo o seu negócio, quais serão os princípios que vão guiar aquela equipe, que vão nortear aquela equipe. E você não precisa fazer o seu manual de princípios com 10 princípios de uma vez. Vocês vão trabalhar diariamente, ele vai ser construído. Coloca algum princípio, vamos fazer 2, hoje a gente acredita. Chega num ponto e fala assim, nossa, a gente está ótimo, vamos ficar um tempo com esse manual e tal. Quer ver um aqui? Nossos princípios e valores. 1. Temos senso de urgência. Não deixamos para amanhã o que deve ser feito hoje. Quem escreveu isso foram os funcionários. Foi a equipe. Somos pontuais com nossos horários de abertura e fechamento, procurando respeitar clientes e colaboradores. Olha que legal isso. Você desenvolver isso em fóruns de debates, né? Outro, somos especialistas em fazer acontecer. Entregamos o que combinamos. Isso também é um princípio. Somos honestos e fazemos sempre o correto. Isso é um princípio pregado na parede do seu negócio. Quem escreveu não foi o dono, foram as pessoas que estão compondo aquela equipe. Estamos sempre atentos e dispostos a ajudar os colegas de trabalho e atender aos clientes. Motivamos a discussão de ideias de maneira harmônica. Nossa comunicação é aberta, direta e todos são ouvidos. Olha que legal. Procuramos oferecer a melhor relação custo-benefício possível para o cliente, entregando produtos e serviços com valor agregado, o que nos torna referência no mercado. Proporcionamos aos nossos clientes uma experiência gastronômica que supera qualquer expectativa. E as pessoas sentem orgulho de fazer parte do nosso tantantã, é o nome do negócio. Então, isso aqui foi desenvolvido por uma equipe e é o seu manual de princípios. Vocês conseguem entender a diferença que isso faz no dia a dia operacional de qualquer negócio? Então, você ter uma equipe engajada, de excelência, apaixonada, que você lidera, né, com essa harmonia toda, né, em busca de um objetivo, que tem a sensação de pertencimento. Eu pertenço a esse negócio, eu ajudei a construir esse negócio leva uma parte grande de mim. Isso aqui, gente, foi construído. Né? Não adianta você ficar naquela situação de ficar só reclamando, né? Que no mercado não tem, no mercado não tem, e ficar usando aquela política do nós contra eles.
Eu, dono, só, e eles só tem funcionário ruim, ninguém isso, ninguém aquilo, nananã, o mercado tá isso, o mercado tá aquilo. E você cria aquela cultura do nós contra eles. Que dia que nessa cultura você vai ter uma equipe que vai jogar seu jogo, que vai acreditar no que você quer, que vai sentir, né, a importância do seu sonho, né? Então, nesse contexto do nós contra eles, é a destruição total. Eu pego para capar, faz hoje, amanhã não sei se vai ter, né? Hoje eu tenho funcionário, amanhã não sei se eu tenho, né? Então, aí as pessoas ficam culpando o mercado. Eu não acredito que seja o mercado. Tudo bem que existem desafios, eu falei lá no início da live. Criar uma equipe de alta performance, de excelência e engajada é desafiador? É. Mas o líder tem que fazer. E aí temos passos para construir isso, né? A gente aprende, aqui olha, a gente aprende com pessoas que querem ensinar, né? Que desenvolveram processos, que trabalharam ideias, né? Então, não é simples, é desafiador, é necessário. Se você quer ter um negócio de sucesso, o seu material humano é o que você tem de mais valioso. Então, construa isso que nós falamos aqui. Eu vou até fazer um resumo. Agora, para a gente fazer um final aqui, é importante falar também que os líderes, os donos de negócio, eu ouço muito assim, ai, estou tão ocupado, tenho que fazer tanta coisa, eu tenho tantos afazeres. Então, eu vejo que o líder, ele não está dirigindo, ele está no operacional. E muitas vezes ele está se sabotando ali no operacional. Muitas vezes ele está no operacional porque ele não sabe dirigir. Se ele não sabe dirigir, ele não vai ter uma equipe maravilhosa. A equipe depende de um líder, né? Então, construir a equipe é necessário ter o líder bem claro, um líder que inspira. Então, quando você está lá naquela situação de ser um líder controlador, que não delega, que fica lá no operacional, eu faço tudo, eu passo na frente, eu faço tudo, fulano, você não sabe fazer, você nunca vai ter uma equipe. Né? Você vai ter um faz-faz aqui e ali. Porque você tem que confiar, a equipe tem que acreditar que você confia, você tem que valorizar a sua equipe no contexto de trabalho, eles criaram os processos junto comigo, nós estamos realizando os processos, né? Então, nesse sentido, se você não transparece isso, você não tem essa capacidade de dirigir uma equipe, você nunca vai ter uma equipe. Eu até falei hoje cedo no Stories sobre o líder Branca de Neve. O líder Branca de Neve é aquele que quer ter um tanto de anões à sua volta, todos abaixo dele, todos que ele consegue controlar. Ninguém pode ter ideias e crescer, aquilo ameaça o líder controlador, ele tem medo, né, das pessoas, ele não sabe guiar, né? Então, esse líder Branca de Neve é o ó do Borogodó para você nunca conseguir uma equipe de alta performance, porque ele sempre vai trabalhar na mediocridade. Ele vai ter pessoas pequenas que ele não quer que cresçam para ele poder ser o famoso líder controlador, né? Então, não tem como prosperar nesse cenário. A importância do líder que dirige, que guia, como eu falei lá no início. O que quer dizer líder? Aquele que mostra o caminho. O que é liderança? Aquele que indica o melhor caminho. Aquele que vai à frente, mostrando o melhor caminho. Então, é muito importante que o líder tenha essa consciência da responsabilidade dele no papel de condutor e de líder. Vamos aqui imaginar, né, essa construção que eu falei aqui da sua empresa, da sua equipe, do seu objetivo, do seu negócio de gastronomia, como uma grande orquestra. Uma grande orquestra e vai fazer um espetáculo para a cidade inteira, ao ar livre, e a orquestra é composta por muitos músicos e você é o maestro. Você não opera instrumento nenhum, você conduz. Você é o maestro lá na frente. Para você chegar na noite de gala, onde você vai apresentar, né, o resultado, né,
para toda a cidade, toda a sua orquestra, os seus músicos, eles participaram de todo o processo. Então, o que, que acontece? Tudo que foi planejado desde o início, onde vamos tocar, o que vamos tocar, como vamos tocar, foi planejado com a equipe. A equipe foi chamada a fazer parte, né? Então, houve lá no início o comprometimento da equipe com a realização do final apoteótico. Então, para você ter o grande finale, você teve um planejamento, esse planejamento foi feito por todos. Nesse planejamento foi desenvolvido todos os processos, que igual no caso, afinar os instrumentos, os ensaios, né? Foi muito planejado, foi muito treinado, tudo foi feito em equipe. E tudo foi negociado antes. Então, um instrumento, você é o outro, você é o violino, você é o piano, você é, né, o violoncelo, e foi tudo negociado antes, planejado, desenvolvido, treinado, para chegar no final, todos receberem os aplausos. Você lá na frente, orquestrando e todos sabendo o que fazer certinho, pontualmente, sem ninguém atravessar a música do outro, sem ninguém errar uma nota, um acorde. Então, tudo funcionando de maneira orgânica, todos sabendo o que fazer, né? Então, quando existem os processos, os fóruns, né, todas as ferramentas, né, que você desenvolve para a sua equipe e você gera a cultura, né? A cultura do negócio, todos acreditam naquilo, todos defendem aqueles princípios, aí você tem um espetáculo maravilhoso que não tem erro, não tem como não ser aplaudido de pé, porque você conseguiu construir isso, né? Com toda a sua equipe. Bom, eu vou fazer aqui um retrospecto, né? Para a gente finalizar a nossa aula. Vamos lá. Hoje falamos do tato com pessoas, como é importante, né? Ter essa sensibilidade para lidar com pessoas. Falei da importância da virtude do serviço, como é importante a diferença que nós fazemos no mundo é através do nosso serviço, o impacto que nós deixamos no mundo é feito com o nosso serviço. Falei do tripé humano, que são as relações entre a pessoa que empreende, sua equipe, seus clientes, e a relação que eles estabelecem, né? Esse ciclo constante, né? De um servir ao outro, para que todos saiam, né? Felizes dessa relação. A base do meu método, inclusive, da minha mentoria, eu trabalho muito a questão das relações humanas. A equipe, que foi o nosso assunto de hoje, né? Que é um grupo de pessoas com objetivo comum em busca do resultado, todos juntos em busca do resultado. É muito diferente trabalhar juntos do que trabalhar ao mesmo tempo. O líder é que define isso, inspira as pessoas, né? Ser líder é estar à frente, indicar o melhor caminho. Você tem que, para ter uma equipe de alto desempenho, você tem que ter objetivos claros, definidos, metas expostas, para que todos tenham consciência das metas e busquem as metas, uma boa comunicação, como nós falamos dos fóruns, o conhecimento interno da pessoa colaboradora e o conhecimento externo que é imposto nos processos e nas ferramentas para que seja praticado diariamente, a cultura do conhecimento, da prática do conhecimento, a persistência, né? Vencer os desafios, os intempéries que acontecem em todo o negócio, né? A tolerância, saber respeitar o erro dos outros, a política do elogio, ter humildade para aceitar os feedbacks, ter a cultura da melhoria contínua, o bom humor e a positividade e o entusiasmo dentro do seu ambiente de trabalho, cultivar isso é muito importante. O método chá, que é o método de recrutamento, conhecimento, habilidade e atitude, e a criatividade fechando todo esse contexto para você fazer os seus recrutamentos. Falamos dos comportamentos construtivos e não construtivos, né? Classificamos vários deles. Você, como líder, tem que ficar atento, saber identificar, né? Para não deixar que a sua equipe se contamine
com comportamentos nocivos, né? Falamos do manual de princípios, que trabalha bastante essa questão dos comportamentos e constrói a cultura do negócio, que é é a cereja do bolo, né? Do seu negócio, quando você tem essa equipe claramente identificada com o seu objetivo, com os princípios construídos pela própria equipe. E ela se sente pertencente daquele negócio. Então, você consegue gerar capital humano de muito valor, que difere você de vários outros restaurantes, vários outros negócios de gastronomia que estão aí perdidos, se debatendo e não conseguem colocar o time para jogar, né, com você. Não é só chamando, vem cá que eu vou te pagar. Nós somos seres humanos. Dinheiro é muito bom, mas pertencimento é muito melhor, valores são muito melhores, princípios, o que trazemos da nossa casa, da nossa família. Isso é 1000 vezes valioso, gente. Dinheiro é muito importante, mas isso é fundamental. Porque dinheiro ele vai achar ali, acolá, é o que está acontecendo, né? A pessoa troca de emprego assim, por causa de R$ 10, R$ 15, R$ 50. Agora, se você tem esse capital humano construído, você não perde para o outro por causa disso ou daquilo. A pessoa bate no peito, veste a camisa e fala: eu faço parte daquilo ali, eu construí aquilo ali, né? Então, isso para um ser humano é valioso demais. Então, a gente falou dessa questão do manual de princípios, na contratação de novos colaboradores, ele é uma base fundamental, né? Para manter sempre tudo funcionando. O manual de princípios tem que ficar à vista no mural ou, né, do restaurante, no vestiário, em lugares que a sua equipe vai transitar, vai passar, vai olhar, vai sorrir, falar: não, me sinto tão bem vendo isso, né? Faço parte disso. Falei também da importância do líder, e aquele líder que não quer dirigir. Como é perigoso esse líder, como esse líder ele é sabotador, ele traz problemas para a construção de uma equipe de alta performance. Então, trabalhar essa questão do líder, ele não pode ser esse líder controlador, líder branca de neve. E falei da apoteose final, que é o grande espetáculo, né, da orquestra, com todos afinadinhos, né, defendendo aquela orquestra maravilhosa, tocando com a alma, né, com vontade e alcançando o objetivo. Bom, gente, eu vou encerrar com uma frase de Walt Disney: você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é necessário ter pessoas para transformar seu sonho em realidade. Então, hoje aqui eu encerro a nossa aula sobre equipe e gestão de pessoas. Vou abrir vagas para minha mentoria no dia 30, em que um dos módulos da minha mentoria é a gestão de pessoas. Nessa mentoria, eu faço um acompanhamento, né, quinzenal, ao vivo, por 6 meses. Amanhã falaremos do audição e do olfato na ambientação no seu negócio, da sua casa, do seu delivery, para percepção e encantamento do seu cliente. Te vejo amanhã. Muito obrigada. Boa noite.